O vice-presidente general Hamilton Mourão participou da abertura do seminário Agro em Questão, sobre as ameaças do comércio ilegal no agronegócio. Mourão destacou a importância do agronegócio para o Brasil e para o mundo, enfatizando que o país tem um papel fundamental na garantia de segurança alimentar para o mundo todo. O general Mourão destacou ainda algumas das ações do governo Jair Bolsonaro em prol do desenvolvimento sustentável. Assista. Senhor João Martins da Silva Júnior, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a quem agradeço o convite para participar deste evento. Ministra Tereza Cristina, a nossa gigante, que tem sido incansável no seu trabalho e na sua luta para levar adiante todas as necessidades e todas as políticas que são capazes de alavancar o nosso agronegócio. Senhoras e senhores diretores da CNA e representantes das federações de agricultura e pecuária aqui presentes, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores representantes de ministérios e outros órgãos governamentais, general Nolasco, meu companheiro de muito tempo, senhoras e senhores, bom dia! Bom dia! Muito bom, hein? Inicio estas breves palavras salientando a satisfação com a qual o governo federal se faz presente neste evento promovido pela CNA, onde estão reunidos os representantes do agronegócio de todos os quadrantes de nosso país para, mais uma vez, colocar o agro em questão e abordar temas e preocupações comuns ao segmento e, em particular, avaliar as ameaças que o comércio ilegal e as demais ilegalidades que são cometidas em relação ao agronegócio e como nós podemos buscar soluções para isso. Agradeço esse convite, muito honrou-me para fazer a abertura deste significativo evento, que evidencia a preocupação dos nossos produtores e empresários com a evolução tecnológica, a ampliação do mercado consumidor e a afirmação do agronegócio brasileiro como um segmento 4.0, empenhado em ter um papel dos mais importantes e dinâmicos no âmbito global, como player à altura das expectativas do mercado internacional. Hoje, nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Nos próximos anos, a população mundial chegará a 10 bilhões de pessoas. O Brasil tem um papel fundamental nesse processo. Encarar desafios, buscar soluções para temas cruciais à sobrevivência e credibilidade do negócio é, antes de mais nada, demonstração cabal da maturidade e determinação por parte de todos aqueles que se dedicam a este segmento, indo ao encontro de soluções para eliminar gargalos e garantir a credibilidade do agro brasileiro. Discutir seriamente em um seminário as ameaças representadas pelo comércio ilegal é uma demonstração de vontade política do segmento em buscar soluções sustentáveis de forma transparente, demonstrando mais uma vez a seriedade do nosso agrobusiness. Apoiar o agronegócio por meio de consistentes investimentos no aumento da produção, incentivar a manutenção do produtor no campo, destravar as amarras da economia, reduzir o chamado custo Brasil, melhorar a estrutura para o escoamento da produção, garantir segurança para quem produz, são apenas algumas das ações que o governo do presidente Bolsonaro vem se empenhando desde o primeiro dia de seus trabalhos. Há inúmeros desafios a serem equacionados por parte de todos.
Destaco os sanitários, abordando o controle de doenças e a modernização dos sistemas de defesa, bem como a tropicalização da agricultura. Também os desafios quanto à genética, o plantio direto, as cadeias integradas e tantos outros. Por parte do Estado, a garantia de um progresso sustentável, respeitando o meio ambiente, sem, contudo, impedir o desenvolvimento e a criação de oportunidades para as gerações futuras. O discurso ambiental transformou-se em mais um ingrediente na guerra comercial pelo mercado global. Além de recorrer a inúmeras barreiras tarifárias e sanitárias para fazer frente ao comércio de grãos e carnes, onde o Brasil se destaca como um dos líderes mundiais, países e entidades ambientais utilizam meias-verdades para tentar macular o agro brasileiro. Nesse contexto, a regularização fundiária é uma tarefa urgente e necessária para que o Estado possa ter meios legais de responsabilizar os proprietários pela preservação de suas áreas, coibindo excessos ou crimes ambientais. Cabe também ao Congresso a incumbência de votar com urgência a medida provisória 910, que trata do assunto. A criação pelo presidente Bolsonaro do Conselho da Amazônia veio em boa hora como resposta às especulações e distorções sobre a preservação ambiental daquele bioma e a pretensa relação de sua degradação com o aumento da fronteira agrícola e o agronegócio brasileiro. Temas como esse estão na pauta do Conselho, que tem por objetivo coordenar ações para preservar, proteger e desenvolver a Amazônia, e sua criação proporcionará ambiente adequado para a harmonização de expectativas e soluções gestadas nos ministérios, em consonância com as peculiaridades e prioridades sugeridas pelos governadores dos estados que integram a Amazônia Legal. O agronegócio tornou-se o setor mais competitivo da economia brasileira. E essa conquista vem ocorrendo com a preservação do meio ambiente. Saliento, entretanto, que por prioritária que seja a expansão da produção agrícola, este governo enfrentará o desafio de equalizar os interesses setoriais da atividade agropastoril e as justas demandas da preservação ambiental, desconstruindo discursos que tendem a estigmatizar o Brasil no concerto das nações. Na década de 70 do século passado, eu era um jovem tenente e, em conversa com um tio da minha falecida esposa, um renomado agrônomo, doutor Anilo Romero, e também ele, produtor rural, ele me disse uma coisa que até hoje cala fundo na minha mente e no meu coração. O futuro do Brasil está em ser o celeiro do mundo. Esse é o nosso destino manifesto. Portanto, senhoras e senhores, é com muita satisfação que eu venho a essa confederação, na abertura desse evento, desejar-lhe sucesso e deixar muito claro que todos nós enxergamos esta atividade como a locomotiva que puxa o nosso país e que irá solucionar problemas que o mundo inteiro irá enfrentar dentro em breve, se não quiser sofrer com a fome. Parabéns a todos e sucesso nesse evento. Muito obrigado. O encontro aconteceu aqui no Palácio do Despacho, que é uma das sedes do governo paraense. O governador Hélder Barbalho apresentou ao vice-presidente Hamilton Mourão quais são os principais desafios do governo paraense, que o governo está enfrentando, principalmente em relação à preservação da floresta amazônica e também em relação ao desenvolvimento sustentável da economia aqui do estado. Desde que assumiu a presidência do Conselho Nacional da Amazônia Legal, o vice-presidente Hamilton Mourão vem fazendo essas reuniões com os governadores
governadores da região. Isso porque o Conselho é responsável por organizar e coordenar as ações do governo federal em toda a região amazônica e, por isso, essas reuniões, as informações que o vice-presidente conseguir vão servir para planejar, uma referência para planejar as ações do Conselho a partir de agora. Hoje a reunião foi aqui em Belém, amanhã de manhã o vice-presidente viaja para Macapá, capital do Amapá, para se reunir com o governador Valdez Góes, e à tarde ele vai a São Luís, capital do Maranhão, para se reunir com o governador Flávio Dino. Só lembrando que a Amazônia Legal ela é formada por todos os estados da região norte do Brasil, mais o Maranhão e também o Mato Grosso. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.